Vamos ler? Olha lá, abre sua Bíblia aí. Êxodo capítulo de número 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Pega a expressão descendente de Levi aí. Pegou? Descendente de Levi. Puxa uma seta aí, ó, circula. Puxa uma setinha. Escreve aí Êxodo 6:20. Êxodo 6:20. Para que vocês entendam que o nome da mãe de Moisés só vai aparecer no capítulo 6:20. Os primeiros capítulos não vai aparecer o nome literal dela, tá? 6:20. Olha lá o que diz. 6:20. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E anos da vida de Arão foram 137 anos, tá? Então, só para marcar aí que o nome é Joquebede. Vamos continuar? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, circule formoso, circule formoso, Tobá, palavra hebraica, agradável, né? Boa presença, tá? Formoso, escondeu por 3 meses. Então perceba, ela gera um menino, e o menino é formoso, e ela esconde por 3 meses. Verso 3. E não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco. Então vamos lá, explicando primeiro o verso 1 e 2. Vamos lendo, explicando e aplicando, para a gente não fazer a leitura e retomar, tá? Vamos fazer uma coisa mais, otimizar o tempo, facilitando o tempo, tendo em vista que isso não é uma pregação. Então, ao invés de eu ler e voltar, nós vamos lendo e explicando. Verso 1. Não se esqueça que a gente aprendeu no capítulo 1, ontem, no primeiro dia do nosso propósito, que o verso de número 22 há um edito. O edito por Faraó é o seguinte: pega os meninos e jogue no delta do Nilo ou no Nilo. Nós descobrimos no capítulo 29, verso 1 de Ezequiel, ontem, que no Nilo haviam crocodilos. Um dos mais brilhantes teólogos e escritor, Charles Swindoll, vai dizer que esse Nilo e os deltas eram povoados por esses crocodilos. Só que no meio de uma crise que as mulheres não querem gerar ou têm medo de gerar, porque as únicas crianças que serão poupadas dentro desse período serão as crianças do sexo feminino. As crianças do sexo masculino serão lançadas dentro desse Nilo, tá? Esse é o edito do verso 22 do capítulo 1, 22. Só que capítulo 2, verso 1 começa falando sobre Arão. Olha lá o verso 1. E foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com a descendente de Levi. Então Arão se casa com Joquebede. Verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. É engraçado. Num tempo de crise, esses dois decidem casar. E num tempo de crise, eles decidem gerar. Isso você precisa marcar aí no seu caderno devocional nesse propósito. A crise não pode impossibilitar o meu milagre. A crise não pode impossibilitar a minha qualidade de gerar. Porque a qualidade de gerar está entre gerar no meio da crise. Então a crise não pode engessar, estabelecer paralisia. Nós estamos quase a 90 dias de um isolamento social, uma dificuldade brasileira, principalmente a pandemia local, mundial, é uma pandemia mundial. Entretanto, o Brasil tem sido um dos países mais afetados. Só que isso não pode me impossibilitar de gerar. Tá ouvindo meu filho aí batendo as coisas aí no fundo? Isso não pode me impossibilitar de gerar. Verso 1 e 2 vai deixar muito bem claro. Arão
e Joquebede vão deixar claro: a crise não pode me paralisar. Então você precisa entender isso. Verso 3, verso 2, ainda finalzinho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que ela esconde? Não se esqueça que há um edito. O edito é: menino que nascer deveria ser morto. Então há períodos da nossa vida que Deus nos dará o privilégio de gerar, mas nós precisamos ter a capacidade de esconder, porque revelar coisas antes do tempo pode trazer problemas. Então escreve aí, ó: gerar está dentro do tempo, revelar está fora do tempo. Gerar está dentro do tempo, revelar está fora do tempo. Então Deus te deu a possibilidade de gerar, mas não revele antes do tempo, porque se você revelar antes do tempo, morre. Então, para simplificar, cumpra o que o salmista diz: coloca um guarda na porta dos meus lábios. Lembra o que o salmista diz? Coloque um guarda na porta dos meus lábios. Está na hora de você fechar a boca. A palavra concreta é: cala um pouquinho a boca, para de contar os segredos, para de contar o que você gerou antes do tempo. Se você contar o que você gerou antes do tempo, você vai matar o que você gerou. Porque o que você gerou é seu, mas revelar fora do tempo vai morrer. Então pega essa. Então não revele o que você gerou fora do tempo, porque o que você gerou é formoso, belo. Verso 3. E não podendo esconder por mais tempo. Então é assim, ó. Pega o papel, pega o marcador, ó. Marcador. Vai lá, ó. Formoso, bonito. Escondeu por 3 meses. Verso 3, olha lá o verso 3. E não podendo. E não podendo. A palavra podendo aí é a palavra hebraica, iacol, tá? Iacol, que significa prevalecer, tá? Ter força. Então não podendo, ela não teve mais força. Então você precisa entender que o que você gerou só pode ser revelado quando você não ter mais a possibilidade, não ter mais força. Então ela não podendo esconder por mais tempo. Então existem coisas na sua vida que você não precisa mais brigar, você não precisa gritar. Chegou o tempo. E quando chega o tempo não dá mais para esconder. É ministério, é sonhos, são projetos. Quando chega o tempo não dá para esconder mais. Aí olha o texto: e tomou um cesto de junco. A palavra junco aí é a palavra hebraica para gome. A palavra gome do hebraico. São 3 definições. É uma planta típica que nasce na beira dos deltas e do Nilo, tá? É uma planta típica do Egito. Então ela é conhecida biblicamente como caniço, junco ou papiro. Então escreva aí: caniço, junco ou papiro. Vou repetir: palavra gome, que é a palavra que está em hebraica, tá? Caniço, junco ou papiro. Por isso que algumas vertentes bíblicas, algumas traduções bíblicas, está escrito algumas caniço, outras junco, outras papiro. Alguém vai me perguntar: por que estão 3 nomes tão distintos? Caniço, junco e papiro. Tem diferença? Não tem diferença alguma. Para você entender essa regra, é só você entender um pouco de hebraísmo. O que é hebraísmo, professor? Hebraísmo é vício cultural de linguagem. O que é hebraísmo? Vício cultural de linguagem. Vou dar um exemplo aqui do nosso Brasil. Uma terminologia hebraísta. Você está em São Paulo, você come mandioca. Você sai de São Paulo, vai para Belo Horizonte, você come aipim. Você sai de Belo Horizonte e vai para o Pernambuco, Paraíba, e lá você come macaxeira. Então perceba, em São Paulo é mandioca, em Belo Horizonte, aipim, no Nordeste, macaxeira. São 3 palavras distintas, mas tratam da mesma coisa. Ok? É a mesma coisa caniço, junco e papiro. Ela pega o menino e coloca o menino dentro de um cesto de papiro. Agora vai a cereja. Pega essa cereja agora.
O menino fala da história dela. O menino fala da história, aonde ela ficou 3 meses com o menino escondido em casa. E não podendo mais esconder, ela pega o menino e coloca onde? Em uma planta típica. Charles Swindoll, um dos mais brilhantes teólogos, vai dizer que essa planta servia também para fazer embarcações, né? Então você entrelaçava essa planta e fazia delas pequenas embarcações. Só que ela servia também como papel, porque era papiro. Então o papiro que ela está utilizando servia para fazer papel. Por isso que Alexandria, que era a capital do Egito, havia a maior biblioteca na época de Apocalipse. Lembra que uma das 7 igrejas da Ásia Menor era Pérgamo, e Pérgamo ficava a segunda biblioteca mais importante, só perdia para Alexandria, que era o lugar onde se nascia o papiro. Por que essa mulher vai pegar o papiro, que é o junco, que é o caniço, e vai colocar o menino? Porque ela decidiu eternizar a história dela. E você só eterniza a sua história quando você coloca no papel. Por isso que ler, explicar e aplicar, e a aplicação está aí. Ela pega a história dela e coloca no papel. Ela está dizendo bem assim, a história é minha. E essa história precisa ser respeitada. Porque eu gerei em tempo que ninguém queria gerar. Eu gerei em tempo de crise. Então eu preciso eternizar os meus projetos. E ela pega o papiro, que a história dela é Moisés, e coloca. Ela vai eternizar. Agora olha o segredo. Verso de número 3. E tomou um cesto de papiro, betumou com piche. Presta atenção, ela pega um cesto, em outras vertentes bíblicas, arca, e ela vai betumar. Por que ela vai betumar? Porque o que adianta eu ter história, e minha história ser bonita, mas ter brecha? Puxa vida. O ato de betumar é o ato que está em Gênesis capítulo de número 7 e 8. Deus dá um projeto a Noé, e Deus disse: Noé, não adianta você construir uma arca, um transatlântico suntuoso, se o seu projeto não está preparado para a água. Porque se você não betumar, o seu projeto vai afundar. Olha o que Joquebede está fazendo. Ela tem o Moisés, ela constrói a arca, ou ela constrói um cesto, mas o que adianta eu ter um cesto e ter uma história, que o Moisés é a história no papel, que é o papiro, se eu não betumar, se eu colocar essa história na água, essa história vai afundar. Por isso que tem muitas pessoas que tem uma história bonita, Moisés, está no papel, mas é uma história que não resiste a problemas, não resiste à crise, não resiste à dificuldade. Já outros olham para você e para a sua história e dizem: alguém me explica por que a história dessa irmã, dessa pessoa, desse rapaz, desse jovem é tão resistente? É que você tem história, tá no papel, que é o papiro, mas você se preocupou em tampar as brechas, betumou, e por isso sua história é resistente ao Nilo, ao dilúvio, a crises, a dificuldades, a perseguições, porque você decidiu betumar a sua história. Pega essa, cara. Pega essa. Não adianta ter história que é Moisés, não adianta ter a história colocada no papel do junco, né? Ou papiro, se você não betumar. Então tá na hora da gente tampar as brechas, os vazamentos, os buracos, né? Tá na hora. Vamos continuar? Para ou continuo? Aí o texto: e pondo nele o menino, largou. Olha lá, olha o verso de número 3. E não podendo mais esconder, tomou uma arca com junco, betumou com pés, e pondo nela o menino, pôs o junco à borda do rio. Pega isso, à borda do rio.
precisa se preocupar com alguns princípios exegéticos, tá? Exegéticos. Alguns pregadores, e a gente às vezes comete erros, excessos, né? Alguns excessos. A gente comete alguns excessos. Eu estou fazendo a live aqui em casa, então tá a pandemia, né? Tá a pandemia e o isolamento social, todo mundo em casa, então tenho 3 filhos, então enquanto eu estou fazendo a live no cantinho aqui, eles estão botando fogo no arraial aqui dentro. Mas isso é bom demais, é glória a Deus por isso. Isso é criança com saúde faz barulho mesmo, grita, dá glória a Deus, amém? Vamos continuar? Para mim não me perder no capítulo 2. Às vezes a gente comete alguns erros, e todo mundo é passivo de erro, tá? Todo mundo é passivo de erro, de excesso. Alguns excessos são cometidos. Exemplo desse, por muito tempo se acreditou que Joquebede pegou o menino e colocou no Nilo, lembrando que os hebreus residiam em Gozém. Gozém ficava perto de um dos deltas do Nilo, né? O Nilo desaguava no mar Mediterrâneo. Ponto final do Nilo geograficamente era o mar Mediterrâneo. E geograficamente a capital do Egito ficava Riba, Gozém ficava aqui. Então se ela tivesse colocado o menino literalmente no delta do Nilo, geograficamente deveria levar o menino até o mar Mediterrâneo. Por muito tempo muitas pessoas acreditavam que Deus soprou o menino correnteza acima. Deus é poderoso para fazer isso? Sim. O senhor crê em milagre? Absurdamente. Só que o texto não diz isso. O texto não diz que ela colocou o menino. O texto diz que ela colocou o menino à margem. Quando você pega o texto hebraico, o texto diz que ela prende o menino. Esse junco estava preso, tá? Então o milagre não está em Deus levar, o milagre está entre o menino sobreviver. Por quê? Porque você precisa entender que em Ezequiel 29 haviam crocodilos, lembram disso? Crocodilos no Nilo. E não eram qualquer crocodilos. Charles Swindoll diz que o maior milagre não é só Deus fazer o menino subir, porque não aconteceu. É Deus poupar o menino. E há outro capricho, que eu vou explicar agora, tá? Então, uma coisa que você precisa entender, o capítulo 2, verso de número 3. O menino foi colocado, sua história foi colocada à margem, né? Verso de número 4. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Olha a estratégia de Joquebede. Joquebede vai pegar o menino e vai colocar no junco, tá? Ela vai esconder o menino. Alguns historiadores vão dizer por que Joquebede toma essa atitude. Charles Swindoll, Roman Champlin, próprio John Stott, alguns comentaristas, Wisby, vai dizer que possivelmente soldados egípcios invadiam semanalmente, mensalmente, para fazer a conferência dessas crianças, se as hebreias tinham dado à luz a meninos, e se tivessem dado à luz aos meninos, violentamente eles eram saqueados de sua casa e lançados. O que alguns historiadores vão defender é que Joquebede, antes dessa conferência, pega o menino, faz um junco, betuma, coloca o menino na margem, para que os soldados não encontrem o menino em casa. E por isso que ela pega Miriam e diz, os historiadores vão dizer que Miriam tinha 12 anos nessa época, e diz, Miriam, fica olhando o teu irmão. Fica olhando o teu irmão. Isso fala a beleza de Deus, né? Aí se a gente for aplicar isso, isso fala do projeto. Porque nunca deixe o seu projeto sem vigilância. Uou! Nunca deixe o seu projeto sem vigilância. Sempre deixe alguém olhando o seu projeto, vigiando o seu projeto, tá? Verso de número 5. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beirada do rio. E vendo ela o cesto
enviou a sua criada e tomou. É aqui onde se manifesta o milagre. É aqui que eu preciso que você pegue. Pega isso daqui. Deus é poderoso para fazer a arca com o menino subir o Nilo, mas não aconteceu. Geografia bíblica. E o texto, a exegese do texto, o menino foi colocado à margem, ficou lá. Aonde está o milagre nisso? Não se esqueça que a capital do Egito fica lá em cima. E haviam várias e várias piscinas feitas para a filha de Faraó, para as donzelas e para a rainha se banhar. Aonde está o milagre nisso? Essa filha de Faraó decide sair da estrutura geográfica criada para ela se banhar e tomar banho em outro ambiente. Uou! Isso é o capricho de Deus. Os historiadores vão dizer também por que ela sai dessas piscinas naturais que foram criadas na capital dela, para que ela fosse ao delta do Nilo. Os grandes historiadores vão dizer que possivelmente ela tenha ido ao delta do Nilo, essa região onde os hebreus estão, para um ritual. Lembre-se que o Nilo era uma divindade. O Nilo era uma divindade. Possivelmente ela tenha ido fazer um ritual. E um dos rituais se acreditava dentro do Nilo que Nilo se manifestava criança. Ainda que ela soubesse que essa criança era hebreia, quando no meio do ritual as moças que estão à margem, as donzelas que estão à margem, vê a criança, a donzela, a filha de Faraó, perdão, não era donzela, as donzelas eram que trabalhavam para ela, a filha de Faraó tem essa criança, ela associa como um milagre dos deuses, ou da divindade do Nilo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Aonde está o milagre de Deus? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai usar as coisas loucas para estabelecer sua vontade, estabelecer sua glória, para estabelecer porta aberta, para estabelecer milagre, né? Verso 6. Olha lá, verso 6. E abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. O menino fazia o quê? Chorava. Escreve chorai. Bakar. A palavra chorar em hebraico é bakar. Bakar. Gritar. Sabe o que significa? O milagre de Joquebede, que é a história dela, que está escrito no papiro, que está betumado, está gritando. Gritando em alta voz. Eu tenho história, eu sou milagre. Olha lá. E teve compaixão e disse, este menino é dos hebreus. Ela sabia a origem. Verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e cria criança? Lembra que Miriam estava olhando de longe? Quando ela vê que o menino foi tomado e levado, a princesa, ela se aproxima de forma voluntária. Se liga aí. Se liga no trono. De forma voluntária. E ela diz bem assim, quer que eu procure uma hebreia que tenha leite para amamentar a criança? Agora olha essa. Verso 8. E respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Quem é a mãe do menino? Joquebede. Quem é a mãe do menino? Joquebede. E a mãe do menino tinha feito o quê? Escondido por 3 meses, pegado o menino, colocado sua história no papel, betumado e deixado à margem para não ser morto. Agora olha o verso 9. Então disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-o e pagar-te-ei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Presta atenção. Pega essa. Todo mundo era escravo. Essa mulher decidiu gerar em tempo de escravidão, em tempo de crise. Essa mulher decidiu gerar em tempo de crise e decidiu escrever sua história no papel.
e betumou e colocou na base no Nilo. Caprichosamente Deus vai estabelecer sua vontade. Só que essa mulher vai se tornar agora uma escrava que tem salário. Por favor, alguém me explica isso? O povo está oprimido e ela é a única mulher. Sua família é a única família em Gozém de ter salário. E detalhe, fora ter salário, é protegida pelos reis. Protegida por Faraó. Protegida pela princesa. Só Deus. Não sei se você está entendendo aí como rico é o Shemot. Essa paraxá em hebraico é essa porção. Então a gente está no paraxá nessa manhã. Essa porção. Verso 10. E sendo o menino já grande, isso aí é outro processo. Olha lá. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, no qual passou ele a ser filho. E essa lhe chamou de Moisés. Mosher. Palavra hebraica, Mosher. Tirado das águas. Porque quem dá o nome é a filha de Faraó. Porque tem gente que não tem a capacidade de gerar história, mas quer dar título para a nossa história. Lembra ontem, no primeiro dia do propósito? Os egípcios não tinham força e nem número, mas usavam a força e o número dos hebreus para construir. Mais uma vez, quem está dando nome à história e não tem capacidade de gerar são os egípcios. Moshe, tirado das águas. Ele é levado, Flávio José vai dizer que ele é levado entre 15 e 17 anos para receber educação egípcia. Abre comigo Atos. Atos capítulo 7. Vamos lá, eu já vou terminar. Atos 7. Davizinho tem um filho caçula de 1 ano e 6 meses. Vocês ouviram que ele estava incendiando, né? Acho que a Alba deve ter levado ele lá para o quarto para dar um pouquinho de água para ele. Capítulo 7. Capítulo 7, verso de número 20. Vamos lá, 7:20. E nesse tempo nasceu Moisés. E era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar um dos seus irmãos, ou os seus irmãos, filho de Israel. Anote isso em Atos. É o sermão de Estevão. Estevão está fazendo um panorama sobre a história de Moisés, e ele vai fazer esse panorama dizendo que Moisés foi criado em toda a ciência até os 40 anos no Egito. A pergunta é a seguinte: Moisés seria o homem que ia libertar o povo, mas de cunho caprichoso de Deus, Deus vai permitir que ele seja criado no Egito. Por que Deus permite que ele seja criado no Egito? Porque o Egito na época era a maior potência militar, da medicina, social e estrutural. Então as 4 potências estavam estabelecidas no Egito. Como é que Deus quer que um líder seja líder se Deus não levá-lo a um lugar de preparação? Então anote aí. Antes de Deus te levantar, Deus vai te levar para um ambiente de preparação. Ele conhecia da língua, ele conhecia do cunho militar, ele conhecia da medicina. O maior campo da medicina ficava no Egito, e também estrutura social. Deus nunca vai te levantar se você não se preparar. Aprende isso. Isso é como profissional, ministerial. Existe uma galera querendo ser levantada por Deus, mas não quer se preparar. Deus quer te levantar, mas Deus vai te colocar no ambiente da preparação. A preparação é sua responsabilidade. Escreva aí: a preparação é minha responsabilidade.
Deus vai me colocar no ambiente da preparação, mas quem precisa se responsabilizar com a preparação sou eu. Por isso que Moisés no deserto, quando ele vai passar 40 anos, ele tem preparação militar, medicinal. A medicina está lá, estrutural, social. Por quê? Porque esse Moisés foi preparado em tudo. Então por que existem pessoas que quando chegam a hora da promessa não conseguem vingar? Porque não se prepararam, porque Deus lhe colocou dentro do ambiente da promessa. Uou! Deus vai te colocar no ambiente da preparação, mas é sua responsabilidade preparar-se. Deus vai te colocar numa faculdade top, mas você precisa estudar, cara. Então você precisa se preparar. Deus te colocou no ambiente certo. Você precisa se responsabilizar para essa preparação. Olha lá o verso 11. E naqueles dias, sendo Moisés já grande, em outras vertentes, homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores, pesos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. E olhou de um ou outro lado e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e se escondeu. Presta atenção. Eu estava ensinando no Itepa Bible College, em ética jurídica, que esse verso 12 revela o caráter de Moisés. Verso 12 revela o caráter de Moisés. Por quê? Porque caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Caráter é aquilo que eu faço, ou a minha atitude, quando ninguém está me vendo. Olha o verso 12. Ele está vendo um egípcio ferir. Ele olha para um lado e olha para o outro e não vê ninguém. Então isso vai revelar o caráter dele. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. E quando ninguém está vendo Moisés, ele mata o egípcio e enterra na areia. A pergunta é a seguinte: reputação é top, mas qual é o meu e o seu caráter? Reputação minha é o que você está vendo agora, que você vê nas redes sociais minha. Mas caráter é aquilo que eu não posto na rede social. Porque na rede social eu só posto aquilo que vocês querem, aquilo que eu quero que vocês vejam. Vou repetir. Reputação é o que eu faço aqui na rede social. Então muita gente só posta a sua reputação, porque caráter não se posta na rede social. Só se posta a reputação. Só que o que te projeta não é a tua reputação, é o teu caráter. Pega. Porque reputação atrai seguidores, admiradores. Escreve isso. Reputação atrai seguidores, admiradores. Caráter atrai gente que te ama. Por isso que seguidores no Instagram e na rede social é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque muitas pessoas que te seguem na rede social seguem por causa da tua reputação. No dia que descobrirem o seu caráter, um erro, vão deixar de seguir. Então está na hora de você mostrar quem você é de verdade. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Chega de vestir máscara, fantasia. Está na hora de revelar quem somos de verdade. E eu termino. 3. E saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus brigando, disse ao culpado: por que espancas teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Moisés vai ser juiz, legislador, mas ele está fora do tempo. E quando você faz as coisas fora do tempo, você força a barra. Então não faça nada fora do tempo. Olha lá. Pensa matar-te como matasse o egípcio, e meteu, pois, Moisés, e temeu, pois, Moisés com certeza que o descobriu. Presta atenção, o verso 14 e 15 vai revelar que Moisés havia matado o egípcio e olhou para um lado, olhou para o outro e ninguém tinha visto. Só que no dia subsequente, ele vai, com moral, querer corrigir 2 hebreus que estão brigando. E ele vai pregar a paz. Como é que eu vou pregar a paz se ontem eu matei e escondi?
O discurso dele é eticamente correto. Mas só que ele não tem moral para pregar isso. Porque o caráter de ontem foi revelado hoje. Pegou? É o que eu chamo de catraca da verdade. Ética, moral e caráter. O discurso dele de apaziguar a briga é eticamente correto. Mas não tem moral, porque ontem ele matou alguém. E o caráter dele foi revelado. Aí o verso 15 diz que, olha lá, e informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e deteve na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Pega a palavra aí, poço. E aqui, duas pessoas sentaram no poço. Moisés e a mulher samaritana. Né? Ele vai sentar no poço, como a mulher se assentou no poço. Como Jesus também sentou no poço. Porque Jesus sentou para esperar a mulher que vinha tirar água do poço. Verso 16. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, aos quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar água de beber ao seu rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e enxortaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu, e deu de beber ao rebanho. Olha para cá. Esse negócio de machismo no ministério é antigo. Tem um monte de pastor que tem dificuldade de dar água ao rebanho. E Deus tem levantado mulheres como as 7 filhas de Jetro, que tem a capacidade de dar água ao rebanho. E tem uns pastores que não têm a capacidade e ficam... Eu não sei se eu vou falar isso aqui vai me dar problema, cara. Porque tem uns pastores, homens aí, que deixaram de orar, jejuar, deixaram de dar água ao rebanho, e Deus tem levantado mulheres que estão dando água ao rebanho, e eles ficam perseguindo as mulheres que estão dando água ao rebanho. Vou te falar uma coisa, ao invés de perseguir, vai no poço, tira água e dá água ao rebanho, porque o que o rebanho quer é água e pasto verdejante. Já que você não dá água e não tem pasto verdejante, Deus tem levantado mulheres que têm a capacidade de dar água para o rebanho e levar o rebanho a pasto verdejante. Pronto, falei. Verso 12. Tendo elas voltado a Reuel. Ó, circula a palavra Reuel. Reuel. A palavra Reuel é amigo de Deus. Porque Jetro é um dos nomes. Reuel é também o nome de Jetro. Por que que aqui é chamado de Reuel e lá no capítulo 3 é chamado de Jetro? Porque o que Moisés precisa aqui é de um amigo de Deus. E quando você fugir de Faraó, ainda que você tenha feito coisas precipitadas, Deus vai preparar para você um Reuel, um amigo de Deus, aonde será o recomeço. Olha lá. E tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: por que viesse hoje mais cedo? Respondeu elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água a beber ao rebanho. Verso 20. Aonde está ele? E disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora. Presta atenção. Na etimologia da palavra Zípora significa pássaro. Escreve aí, pássaro. Era filha de Reuel ou Jetro. Sabe que o amigo de Deus está preparando para Moisés? Está dizendo, o amigo de Deus está dizendo: eu vou preparar você para voar. E eu termino essa devocional. Você pode ter saído do Egito, pode ter se precipitado, pode ter chegado num poço cansado, mas Deus preparou Reuel, amigo de Deus, e o amigo de Deus preparou Zípora,
que é uma mensagem dizendo para você: você vai voar. Verso 22. Qual deu à luz a um filho, chamou Gerson. Escreve aí, Gerson. Estrangeiro. O nome Gerson é estrangeiro, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Deus te fará prosperar e voar em terra estranha. Em terra estranha. Vamos para os últimos 3 versículos. Descorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão por causa de clamar ao seu... O seu clamor subiu a Deus. Verso 24. E ouvindo Deus o gemido. Escreve aí, gemido. Porque tem dia que a gente não ora, tem dia que a gente geme. Lembrou-se da sua aliança com Abraão e com Isaac e Jacó. Circula. Deus é Deus de aliança. E quando Deus vai prosperar, Deus consulta a aliança. É o mesmo Deus que quando Noé saiu da arca, Deus disse: Noé, olha para o céu. Esse será o sinal da aliança. Deus é Deus de aliança. E Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com esse povo. Verso 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nesse dia, nesse segundo dia de propósito, Deus está dizendo: estou olhando para o teu sofrimento. Estou consultando a aliança. E vou entrar ao seu favor. Deus te abençoe. Vou desativar os comentários para a gente finalizar esse último dia. Último dia não, segundo dia do propósito. Ai. Valeu a pena? Comentário desativado. Valeu a pena? Valeu a pena ou não? Albinha, me dá uma paçoca aí, filha. Valeu a pena? Pastor Alessandro, que está aqui, que é um dos nossos pastores auxiliares direto. Dá uma paçoca para mim aí. Um dos pastores, nossos pastores auxiliares direto, mandou para mim ontem: pastor, no final vai ter certificado do ITEPA. Eu acho que vou fazer um certificado do ITEPA. 40 dias, 40 capítulos, lendo, explicando e aplicando. PP está dizendo aí: sobrevivemos. Isso aí. Cadê minha turma? Será que minha turma está por onde? Turma! Cadê minha paçoca? Obrigado. Obrigado. Aí, o pastor Nilson está dizendo: faz o certificado. Pessoal, como a Bíblia é impressionante, né? Impressionante. Vou finalizar porque 1h finaliza. Um beijo, vou deixar gravado aqui, salvo na IGTV, lá no meu feed, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Beijo, um sábado de milagre e de bênção. Beijo!